Pai do Senhor, meu nome é Neide Maria da Silva Lima, congrego ali em Tupá, onde eu sou a dirigente há 9 anos, pela misericórdia do Senhor, mas eu não fazia parte lá por muito tempo. Eu vim de São Lourenço da Mata, a qual ali foi a minha convenção, Foi algo muito surpreendente para mim, pois eu fui criada com vó. Eu não era crente, não tinha ninguém evangélico na minha casa, mas ali uma vez eu estava numa congregação lá e eu disse assim, eu tinha 8 anos de idade, eu nunca entrarei numa igreja evangélica. E eu pensei muito nessa história. Eu ouvi uma criança, que era minha vizinha, ela falou para mim, se você não for crente, você vai para o inferno. E eu adentrei na casa da minha avó, gritando, dizendo, vó, eu não quero ir para o inferno. E ela disse assim para mim, isso é coisa dos crentes, pois até então ela não tinha o conhecimento da verdade. E o tempo passou, eu fui para São Paulo e voltei para São Lourenço da Mata, e lá eu conheci o meu esposo, o qual nós somos casados há 34 anos, temos 3 filhos, que são presentes de Deus para mim. E ali começou a minha história, pois nós nos mudamos umas 2 vezes e teve um tempo que a gente pretendeu comprar um terreno e a gente foi lá olhar esse terreno para comprar, e meu esposo disse, olha, eu vou te levar durante o dia e durante a noite para ver se você se agrada desse terreno e do lugar. E assim a gente foi à noite, Era um loteamento novo. Eu não fiquei muito animada, mas no outro dia, pela manhã, o domingo, umas 11 horas da manhã, a gente foi lá olhar o terreno. E quando a gente chegou ali, eu me deparei com muita gente. Era domingo, 11 horas da manhã, e muita gente subindo, muita gente descendo. E eu fiquei impactada com aquela multidão, pois tinha muitas crianças, jovens, adolescentes, irmãos. E eu falei, Paulo, o que é isso? Esse povo todo. E ele disse, é os crentes, pois tinha uma igreja ali pertinho, E eu, mas essa hora? Ele disse, sim. E a gente olhou o terreno e eu disse, não, a gente vai ficar aqui com esse terreno. E começamos a construir a nossa casa. E a nossa vizinha de frente, ela é evangélica. E nós nos mudamos, construímos a casa e nos mudamos, em pleno dia 31 de dezembro. E a vizinha estava, durante a madrugada, dando um culto de ação de graça, Pois ia romper ano. E nós nos mudamos, ela fez o convite, eu não fui, a gente não foi, estava muito cansada. E passamos a noite, ouvindo os louvores, ouvindo a palavra. E eu confesso que eu não consegui dormir bem nessa noite. E eu não fiquei bem com isso, Eu falei, meu Deus, esse povo não vai dormir. E era muito louvor, foi muito bonito, mas até aí não tinha traído os meus ouvidos ainda. E minha filha, no dia seguinte, a gente foi visitar, dia 1º de janeiro, a gente foi visitar a família, fazer o que a gente fazia de costume, Então, a minha filha adoeceu e eu falei assim para ela, filha, não fica doente não, que a gente vai passear. E a gente foi, só que no início assim da manhã, a gente medicou e ela teve febre de novo. E eu disse assim ao meu esposo, Paulo, vamos voltar, porque Paula está com febre. E nós voltamos para casa e ali foram 3 dias, com muita febre, muito vômito, e a gente levava para o hospital, vinha para casa e não tinha nenhum medicamento que fazia com que ela ficasse boa, fizesse com que ela ficasse curada ali. Então a gente foi para o hospital na 3ª vez, ela estava muito debilitada e ali ela ficou internada. E a vizinha teve um sonho e ela contou o sonho para o meu esposo e disse, olha, seu Paulo, Deus falou para mim que se o senhor não voltasse para o evangelho, ele ia tirar tudo do senhor, ele ia fazer com o senhor como ele fez com Jó. E vai começar pela sua filha que está lá no hospital. E ele ficou muito temeroso com essa palavra, pois ele já tinha sido evangélico, ele era afastado dos caminhos do Senhor. E então ele foi para a igreja. Só que quando ele chegou lá na casa da irmã para pedir para ir para a igreja, o esposo dela estava enfermo. Estava tendo aquele surto de dengue e ele estava acamado.
E ele chegou lá e falou: irmã Téia, eu quero ir para a igreja, cadê a irmã Edmundo? E ela disse: ele está doente, seu Paulo, está muito, muito doente, muita febre, muitas dores no corpo. Mas vá para a igreja é pertinho. Ele disse assim: não, eu só vou se for com ele. Então o irmão Edmundo, ele ouviu essa frase: eu só vou se for com ele. Então, o irmão Edmundo disse assim: eu vou. E ele levantou e foi com Paulo. E sempre nós ouvimos o convite no término da palavra, né, do culto. E o irmão que estava, o jovem que estava pregando naquela noite, ele estava iniciando o culto, ele começou a louvar o hino da harpa. E quando meu esposo entrou na igreja, ele fez o convite. E meu esposo entrou na igreja com as mãos levantadas, se rendendo aos pés de Jesus. E eu estava no hospital, eu não tinha, tinha notícia ainda que ele tinha sido crente. E eu lá no hospital, e no outro dia pela manhã, Paulo, a menina está de alta. Ele veio me buscar. E assim ele foi. Ele disse assim: olha, Neide, eu sou crente. Você é crente? Ele: sim, eu sou crente. Aí eu: tá bom. E ele foi à noite para a igreja. E de repente ele entra em casa com um monte de irmãos, né? E ele disse: Neide, eu trouxe os irmãos para você aceitar Jesus, para você ser crente. E eu não falei, mas eu me perguntei: como assim eu ser crente? E os irmãos, o que estava, né, na frente do grupo, ele era o presbítero e ele disse assim: Neide, boa noite. Ele me conhecia. E eu disse: boa noite. E ele fez assim: nós íamos orar por você. Aí ele disse assim: dobra teu joelho. Aí eu, criada com a minha avó, e ela dizia: filha, a gente nunca deve dobrar o joelho diante de homens, só diante de Deus. E eu relutei com aquele convite. Eu fiquei estarrecida olhando para ele. E ele disse assim: tá bom, a gente vai orar por você em pé mesmo. Aí eu fiquei em silêncio e eles fizeram a oração. E quando todo mundo saiu, eu disse: Paulo, como é isso? Eu sou crente agora? Ele disse: você agora é crente, né? E eu: como assim? Mas eu ainda não entendi o que era ser crente, né? O que é servir a Deus de verdade. E nós íamos à igreja que ficava na esquina da minha casa. E eu começava a perguntar ao Senhor: estou no lugar certo? E o Senhor, né? Eu perguntava e eu não ouvia a resposta. E a Bíblia, a palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E eu mais uma vez entrei naquela igreja e perguntei assim: Senhor, eu estou no lugar certo? Então chegou a hora da palavra de Deus. E o pregador, com muita autoridade e ousadia, usado pelo Espírito Santo de Deus, ele começou a falar. Então, assim, eu permiti ouvir aquelas palavras e Deus começou a trabalhar na minha vida. Ele começou a mudar os meus conceitos, o meu pensamento e me mostrou que eu estava no lugar certo. E até então eu fiquei muito feliz, com aquele relato, aquela revelação do Senhor, aquela mudança que foi uma coisa tão maravilhosa. E eu fui para casa e até então não tinha roupa de crente. E a minha sogra, quando ela soube que eu fui ser crente, ela me deu uma saia. Nossa, aquela saia. Então, assim, eu não gostei da saia, sabe? Nos meus olhos, era uma roupa muito feia. E eu peguei e joguei lá no guarda-roupa essa saia. E disse para mim que eu não ia usar. E quando foi uma vez, assim, durante a tarde, eu ia para a igreja, mas assim, em casa, eu não me vestia como crente. Eu usava minhas roupas seculares. Mas uma tarde eu lembro que foi o Espírito Santo de Deus, sabe? Que tocou no meu coração. Eu tomei o banho, eu disse: eu vou vestir o quê? E Deus disse: aquela saia. E o interessante da história é que eu abri o guarda-roupa, eu só vi aquela saia. Então eu vesti aquela saia e me apaixonei por ela. Era tanto que eu lavava, esperava ela secar para vestir ela de novo. E eu lembro que quando a gente ia para o discipulado, o irmão, ele pregava e dizia assim: olha, Deus fala conosco. E aquilo ficava na minha mente: como Deus fala conosco? Será que nós somos dignos de ouvir a voz de Deus? Como assim? Então o Senhor fala, e eu ouvi a voz de Deus, aquela saia. E eu me assustei, eu digo: Deus, eu ouvi a tua voz. Então começou ali a jornada e
e eu saí à campanha evangelizadora e o Senhor começou a me fazer promessas que ia me levar para outro lugar. Mas assim, eu não tinha noção como era o outro lugar e qual era o tempo, não é, do cumprimento desse convite de Deus, dessa ordem de Deus. E sempre que eu saía à campanha evangelizadora, Deus usava e dizia: vou eu te levar para outro lugar e vou fazer assim, assim e assim na tua vida. E eu não entendia muito bem, mas eu fiquei esperando, né? Eu não sabia o momento que ia acontecer. E ali eu fui me envolvendo na obra. Pela misericórdia de Deus, eu fui ser a secretária da oração matutino que tínhamos lá no domingo, né? Das 5 às 8, todos os domingos. Eu recebi o convite também para ser a vice-dirigente dos adolescentes. Eu recebi o convite para ser a secretária do coral. E eu recebi um convite especial para entrar na comissão. Deus, ele tem seus sirineus para nos ajudar na terra, né? E é uma amiga e irmã que Deus colocou no meu caminho. E ela disse: Neide, nós vamos entrar na comissão. E eu disse: é? Ela disse: sim. E a gente vai hoje. E o dia do ciclo de oração era numa quinta-feira. E quando a gente chegou lá, era tempo de festa, ia ser a festa lá daquele ciclo de oração. E eu chegando lá, eu observando, né? Depois que terminou o ciclo de oração, ela foi falar com a dirigente. E ela disse assim: irmã Carminha, como é que a gente faz para fazer parte do ciclo de oração? Ela disse: minha filha, seja bem-vinda. Ela foi muito aconchegante conosco, né? Ela nos abraçou. E eu olhando assim, as irmãs tinham um inário. E a minha amiga pegou o inário, quase da espessura dessa Bíblia, e ela disse assim: esse é o inário? Sim, você precisa tirar uma xerox, né? E eu me assustei. E quando eu disse: Zama, eu não vou conseguir aprender a louvar esses hinos, eu não vou decorar. E ela disse assim: você vai? Eu disse: não vou conseguir. E eu ia saindo, ela pegou no meu braço assim: a gente vai dar um nome e a gente vai fazer parte dessa comissão. Aí eu: tá bom. E a regente era a irmã do pastor Ailton, e ela é uma pessoa muito sábia, muito dedicada no que ela faz, e ela teve toda a paciência comigo. Então, assim, nós íamos ao ensaio, nós íamos ao ciclo de oração, e quando chegávamos lá, que a gente ia orar, eu sempre cochilava ali, nos bancos. Eu não conseguia orar, mas eu não me conformei com isso. E quando a gente vê que algo está errado conosco, a gente tem que falar com aquele que pode mudar a nossa situação. E foi isso que eu fiz. Eu disse: Deus, eu não aceito ir para a tua casa, naquele ciclo de oração. E no meu momento contigo de oração, eu dormia ali, eu cochilava ali. Eu não estava conformada com aquilo. Então, quando foi na outra semana, na quinta-feira, eu orando a Deus, eu cheguei lá e nunca mais, para a glória de Deus, eu cochilei ali. E eu podia, né, orar, conversar com Deus, ouvir as promessas, né, e cultuar como a gente tem que fazer na casa do Pai, glorificar a Ele, estar atenta à voz dEle, ouvir a voz dEle, os detalhes, que é riquíssimo, né, precioso demais estar na casa de Deus ouvindo a sua palavra. Então ali, no dia da festa, eu até então tinha certeza que eu não ia conseguir decorar os louvores. E tinha um inário ali, e no dia da festa eu sei que a irmã regendo ali, no dia da festividade, eu não precisei olhar para o inário. E quando eu me deparei olhando para ela, olhando ela reger ali com muita excelência, aquela comissão, e eu comecei a louvar, eu comecei a chorar. Eu chorei que eu não conseguia às vezes nem louvar. Deus, eu estou louvando, o Senhor me ensinou. Então aquilo que nós não sabemos, Deus Ele ensina pra gente, sabe? Nós temos um professor melhor do mundo, que sempre está conosco. Ele sempre está com aquele que está disposto, né, a fazer a sua obra, a ser participante, né? Pois o melhor Ele já fez por nós, Ele nos resgatou, né, para que a gente dê continuidade à obra dEle aqui na terra. Então isso para mim foi muito gratificante, foi prazeroso demais. E eu fiquei muito feliz naquela comissão. Mas chegou o tempo da promessa se cumprir. E o outro lado era aqui em Nazaré da Mata.
E até então eu não sabia qual era o lugar. E eu relutei para não vir. E teve um momento com meu esposo, né? A gente, uma conversa séria, e acredito que eu falei algo que entristeceu o coração dele. E eu fui na casa da minha amiga, né? Depois daquela conversa que nós tivemos. E quando eu entrei na casa dela, que ela abriu o portão para mim, Deus tomou ela para mim. E ela disse assim: volte. Deus disse assim: eu vi o que você fez com o meu. Volte, peça um perdão e acompanhe ele, porque eu, teu Deus, estou no negócio. E eu disse: meu Deus. E ali nós nos abraçamos, choramos, não é? E eu tive que criar coragem para voltar para casa, para pedir perdão para ele, porque é um exercício da fé, não é? Pedir de perdão as coisas que acontecem, e não é fácil, mas é a melhor coisa a se fazer, é pedir perdão, porque o perdão libera a tua alma, não é? E eu voltei para casa, entrei e disse: Paulo, eu quero te pedir perdão. E ele ficou assustado assim. Eu disse: olha, eu vou com você. E eu não tinha conhecido o lugar que nós iríamos estar, a minha nova morada, pois a casa a qual nós construímos lá em São Lourenço, fui eu que desenhei. Eu disse: Paulo, eu quero assim, e assim ele fez. E nós estávamos ali no conforto. Não é uma casa muito boa, muito grande, muito bonita, que chamava atenção. Era uma casa de esquina, no alto. Não é do jeito que eu queria, ele fez. Mas a gente veio para o outro lado, né? E Deus, ele revela as coisas. Ele nunca deixa as coisas encobertas, aquilo que ele vai fazer para nós. Então, eu sonhei, não é? Quando eu disse para ele que eu ia, eu sonhei que eu estava, eu não sei se os irmãos ou quem está me ouvindo vai saber, ali no Cajá, em Terra Nova, não é? Para entrarmos ali para Tupá, tem um cajá enorme e as pessoas sempre falam: vou ficar no cajá. E ali eu desci, eu estava num ônibus e eu desci com a mochila nas costas. E quando eu olhei, eu vi assim, um ônibus saindo, né, ao qual eu tinha descido dele, e tinha assim, o número 1002. E eu entrava ali naquela estrada de barro, cana de um lado, cana do outro, com a mochila nas costas, caminhando. E Deus começou a me levar ali para dentro e eu me via em casas, pregando o Evangelho. E pessoas ali se rendiam para Jesus. O Espírito Santo de Deus convencia as pessoas a se render. E isso se cumpriu, né? E quando eu disse: meu Deus, eu tive um sonho, mas eu não dei crédito a esse sonho. E quando o Paulo me trouxe para Tupá, né? Eu moro em Maré, mas congrego em Tupá. E quando o Paulo trouxe que deixamos a BR ali, entramos no Cajá, eu lembrei do sonho. Eu disse: meu Deus, eu já vi esse lugar. Eu fiquei calada, né? Eu disse: eu já vi esse lugar. E adentramos ali, muito longe. Era muito longe. Eu disse: não vai chegar. E quando nós chegamos, a casa era de barro, com 2 vãos. Não tinha nem beleza, nem formosura e nem conforto também, né? E eu cheguei ali, eu confesso aos irmãos que eu fiquei: meu Deus, né? O lugar é esse. E ali adornamos aquela casinha de barro, feita com muito amor, bem pequenininha, pois o construtor dela era bem pequeno, né? Então assim, eu sentada na cama eu conseguia tocar no teto da casa. E lá não tinha luz, lá não tinha água, lá não tinha conforto. Mas tinha a presença de Deus, que é o que nós buscamos, né? Os cristãos buscam a presença de Deus. Então, sentir Deus não tem preço. Uma vez eu, no desfile aqui, né, eu não queria nem vir, mas por conta da distância, e eu vim para um desfile do Dia da Bíblia, e eu olhava uma casa muito bonita, e eu dizia: olha, Senhor, que casa linda. E automático o Senhor bradou e disse: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro
e perder a salvação. Pois na varanda desta casa tinha uma moça muito bonita. E não é pecado ter as coisas, não é? Porque Deus, Ele é abençoador, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata. Ele é aquele que pode, Ele é aquele que faz todas as coisas. Mas o interessante é que Ele tem um particular conosco. Ele tem algo a tratar, sabe? No íntimo de cada um. E Deus sabia que eu precisava estar ali, não é? Naquele lugar. Ele sabia que eu tinha que morar na casinha de barro, porque o Senhor também, Ele sabe quem confia nele, não é? E acreditar nas promessas de Deus é acreditar no próprio Deus, pois é um convite dele. E Ele tem planos escritos, redigidos e preparados para nós. E nós temos que obedecer à voz de Deus, porque vai gerar em nós a transformação. Porque Evangelho é transformação, Evangelho é renúncia, não é? E nós não somos daqui, nós estamos nos preparando para ir morar no céu de glória. E eu fui morar naquela casinha com os meus 3 filhos, e um segredo para tudo isso foi: nós não murmuramos. Nunca houve murmuração, nunca houve questionamento por quê, mas todos os dias o Senhor me dava vigor e alegria para habitar ali. E muita gente não acreditavam, não aceitavam. E quando eu fui para o culto pela primeira vez, que eu olhava para aquela mocidade ali em Tupá, eu chorava bastante. Porque os louvores, os mesmos louvores, e eu chorava muito. E tinha uma irmã, a irmã Madalena, ela olhava para mim e eu ficava perto dela e a comissão louvava, os adolescentes louvavam. E eu cultuava ali chorando, mas não era porque eu estava arrependida de estar ali, não. É o amor que é gerado em nós, através de Deus. Porque amar alguém não é um feitio nosso, mas é Deus em nós. A mudança que ocorre dentro de nós, quem nós somos, a diferença não é que quando alguém vê em nós, é Deus em nós, é Ele habitando em nós, é o Espírito Santo de Deus. Então, eu ia para casa, eu ficava muito triste e não tinha energia e a gente usava um candeeiro e tinha que ficar com um radinho ligado, Rádio Boas Novas, para me conseguir dormir. E minha filhinha dizia assim: mamãe, olha aquele louvor. Aí meu esposo dizia: ô Paula, tu quer matar tua mãe? Porque eu chorava tanto, né, com saudade dos irmãos. E eu lembro que uma vez eu fui para o círculo de oração e eu chorava ali muito, e a dirigente, que era a irmã Socorro na época, ela dizia assim para mim: minha filha, por que você chora tanto? Aí eu dizia assim: irmã, é saudade do meu povo, eu tenho saudades. Aí ela disse assim para mim: filha, o povo de Deus é um povo só. E eu olhei para ela e eu disse: ela disse sim. E aquilo ali foi um consolo para minha alma e nunca mais eu chorei. Mas eu tinha feito uma promessa. Eu disse: Deus, eu estou aqui, mas eu nunca mais vou amar ninguém como eu amava aquele povo em São Lourenço da Mata. Porque depois que a gente começa a amar, a gente se muda e o coração dói muito, porque o amor é muito verdadeiro. E a gente não cumpriu com aquilo que falou, porque eu amo Tupá, eu amo o povo de Tupá. E eu comecei ali na comissão, ingressei na comissão ali, não é? A dirigente era a irmã Lilia, a vice era a irmã Socorro, e ali naquele período estava sem uma secretária. E eu recebi o convite da nossa irmã Lilia, e eu aceitei. E eu comecei a ingressar ali com uma secretária. Passaram-se alguns anos, a irmã Lilia saiu e a nossa irmã Socorro ficou como a dirigente e eu como a vice-dirigente. Aconteceram muitas coisas, houve muitos milagres, e uma vez eu estava em casa e eu disse assim: Senhor, eu não tenho água para lavar minha roupa. E tinha muita roupa para lavar, e eu lavando a louça e louvando um hino e chorando, né? Porque eu estava sentindo a presença de Deus. Em todo momento, eu sentia a presença de Deus. E passou o dia, o dia estava muito lindo, e eu fui dormir. E quando foi pela manhã que eu abri a portinha, a única portinha que tinha na minha casa,
que eu olho, nós tínhamos uma área, né, coberta e tinha uma calha e tinha uma caixa d'água, porque a gente também usa a água da chuva, água das fontes, né? E quando eu olhei, a água estava naquela caixa d'água de 500 litros. E eu olhei, aquela água tinha vida, porque ela se movimentava com excelência, sabe? E eu me aproximei estarrecida. E o Senhor disse, olha aqui a água, para você lavar a sua roupa. E olha o sol, para secar também. E ali eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu lavava a roupa. Eu fiquei tão feliz, porque ali eu sempre escutei a voz de Deus. O cuidado de Deus conosco é muito profundo, sabe? E o Senhor, Ele vem cuidando de nós nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Então, o Senhor, né? Ele tem cuidado de nós até hoje. E eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito, né? Eu louvo a Deus porque nós estamos ali, né? Há 9 anos que eu sou a dirigente ali do ciclo de oração. Vai fazer 20 anos que estamos morando ali, né? E eu sempre escutava assim que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira casa. E eu me segurei nessa palavra e veio a construção da casa, né? E o Senhor colocou tudo de volta, né? Uma casa muito grande, muito bonita. Estamos ali glorificando, adorando, ouvindo a voz de Deus, vendo os milagres, né? Que o Senhor faz, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Né? E o importante da nossa história é a obediência. E eu louvo a Deus porque Ele me ensinou a obedecer. Ele nos coloca em lugares que vai nos favorecer, que vai nos modelar, que vai nos ensinar a sermos aquilo que Ele quer, não é? Ouvindo a voz de Deus e fazendo a vontade dEle. E Ele me deu um versículo para esse momento muito importante, não é? Que está aqui no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, e o verso 7, que diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós, não é? E nós somos vasos de barro. Então, para que esse tesouro ele seja revelado em nós, ele precisa ser quebrado, sabe? Ele precisa ser revelado. Então o Evangelho ele faz isso, ele nos transforma, não é? Os nossos desejos, as nossas vontades, elas têm que ser de Deus, elas têm que ser de acordo como Deus ele redigiu para nós, não é? E quando Paulo ele fala que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, e foi isso que Deus fez. Deus tem trabalhado em nossas vidas de uma maneira tremenda. E a gente não sabe nem agradecer. Mas eu digo obrigado, Jesus, pela mudança, pelos projetos, pelos cumprimentos da palavra. A vinda para cá, não é? Não teve nenhuma facilidade, mas o Senhor uma vez falou assim: quem disse que ia ser fácil? Porque nós, quando estamos lá fora, somos pedras brutas, não é? E quando nós nos adentramos a esta casa, a servir a esse Deus que tudo pode, Ele começa a nos lapidar. E Ele é o nosso oleiro, não é? E Ele vai modelando o vaso, o barro, para fazer um vaso de honra, para fazer um vaso de glória para Ele. Porque estamos aqui por Ele e para Ele. E vale muito a pena servir a Jesus. E eu estou muito feliz com Jesus. Muito feliz. E o Senhor tem se revelado todos os dias em nossas vidas. E lembre-se que até um silêncio de Deus é uma resposta. Quantos estão em silêncio? Quantos o Senhor está em silêncio com Ele? Mas continue orando, continue buscando, porque o que há de vir virá e não tardará. Ele é o Deus que tudo pode e Ele continua fazendo milagres para a glória do Seu nome.